José, nosso Pai do céu, vinde em nós, ó Senhor, nas dificuldades em que nos achamos, que ninguém possa jamais dizer que vos invocamos em vão. São José, rogai por nós, que recorremos a vós. São José, rogai por nós, que recorremos a vós. Vamos juntos pedir com fé, na presença do Espírito Santo, formando um mutirão de oração, composto por filhos e filhas de São José em todo o Brasil, por nossas necessidades e graças. São 9 dias de bênçãos e libertações derramadas sobre nossa igreja, nossas famílias, trabalho, idosos, jovens e crianças, enfermidades, vida espiritual, dificuldades pessoais, dívidas e saudade daqueles que se foram. Hoje, primeiro dia de nossa novena perpétua, pediremos por nossa igreja. Olá, amados e amadas de Deus. Nesse dia 21 de agosto, nós celebramos São Pio X, tão importante dentro da nossa história recente, pois ele resgata a possibilidade da comunhão diária e também a comunhão dos mais jovens, colocando a primeira Eucaristia, a experiência da comunhão eucarística até mesmo antes da crisma. É sim um momento muito importante para nós refletirmos sempre o valor da Eucaristia e dessa preciosidade que para nós hoje, inclusive para os leigos, é permitida diariamente. É esta alegria que nos move a servir com santidade como São José. E hoje, apresentando e iniciando mais um momento de oração e de intercessão, a gente reza pela missão de São José, que é o patrono da igreja. Então nós consagramos a nossa igreja às mãos de São José, que ela seja sempre eucarística e a começar em nós, que também nós sejamos espelhos dessa Eucaristia que nós comungamos. Esses dias eu contei, quando a gente era criança, tomava um chá de alho e a gente ficava catingando o alho o dia inteiro quando estava gripado. A Eucaristia não é diferente, só que não é catinga que ela solta. Quando a gente saboreia a Eucaristia com todo o sentido, a gente deve exalar o amor que vem daquele gesto, de um Deus que se entregou por mim e por você. Bora rezar e a gente fala mais disso. Oração inicial. Iniciemos juntos esse momento de graça. Em o nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Ó glorioso São José, a quem foi dado o poder de tornar possíveis as coisas humanamente impossíveis, vinde em nosso auxílio nas dificuldades em que nos achamos. Tomai sobre vossa proteção a causa importante que vos confiamos. Para que tenha uma solução favorável. Ó São José muito amado, em vós depositamos toda a nossa confiança, que ninguém possa jamais dizer que vos invocamos em vão. Já que tudo podeis junto a Jesus e Maria, mostrai-nos que vossa bondade é igual ao vosso poder. São José, a quem Deus confiou o cuidado da mais santa família que jamais houve, sede, nós os pedimos,
o Pai e protetor da nossa, e impetrai-nos a graça de vivermos e morrermos no amor de Jesus e Maria. São José, rogai por nós que recorremos a vós. A Palavra de Deus. Certamente, ninguém jamais aborreceu a sua própria carne. Ao contrário, cada qual a alimenta e a trata, como Cristo faz a sua igreja, porque somos membros de seu corpo. Efésios, capítulo 5, versículos 29 e 30. Amados, nós somos membros do mesmo corpo e pouco de nós reconhece essa grandeza. De fato, cada vez mais a gente vê um sectarismo nascendo na igreja, conservadores, progressistas, uma falta mesmo de percepção naquilo que até o próprio cardeal Newman, que se tornará santo em breve, se Deus quiser, nos falava, que a igreja, ela, de fato, para interpretar até a sua própria realidade, ela precisa estar com os pés no chão, como sempre a gente esteve na fé com os pés no chão. No Egito, antes de ir para o Egito, na caminhada para a terra prometida, né? Quando éramos hebreus, israelitas, quando nos tornamos judeus e quando em Cristo fomos aderidos a esta família universal pelo seu sangue. Então, nós somos irmãos. Eu lembro que se a gente senta numa igreja e não conhece o nome da pessoa que está do nosso lado, não sabe muitas vezes a realidade e as dificuldades que é ser um diácono, um sacerdote ou mesmo um bispo, a gente de fato põe-se a criticar. Põe-se a criticar porque nós não somos irmãos. Nós somos aqueles que vão à igreja esquentar banco esperando alguma coisa. E se aquilo não vem exatamente do jeito que a gente queria, a gente se acha no direito de criticar, de elevar, sem conhecer todo o contexto teológico, sem de fato ter feito uma teologia aprofundada na letra que mostra a verdade do dia a dia. Ou seja, em alemão a gente diz isso de Sitzenleben, ou seja, que é essa realidade de atualizar a palavra cada dia. Mas existem coisas muito claras, porque a gente prefere criticar sem conhecer o outro lado. Ou mesmo quando a gente critica, sabendo que as atitudes, por exemplo, que os nossos superiores tomam, ou um diácono, ou uma religiosa, ou mesmo um sacerdote, ou mesmo o bispo, cerceando ou incentivando alguma coisa, está ligado a um processo muito maior. Mas a gente julga os outros sempre com a tábula, cheia dos nossos preconceitos, das nossas realidades. E é nesse momento que a gente deixa de ser irmão, que a gente favorece o diabo, que é o divisor, que a gente favorece, como vai dizer lá São Tiago, que nós não somos cristãos porque não conseguimos refrear a nossa língua no julgamento. E eu vejo sim muitos irmãos que caem por causa do seu pecado, das suas dificuldades, mas vejo a maioria que em vez de ser sustentada na oração, é sustentada na crítica, no medo. Eu vejo muitas vezes as realidades do dia a dia de irmãos que, como eu, estão numa realidade paroquial, que as contas não dão, que já não se tem mais ânimo, que não se cuida verdadeiramente dos problemas mais íntimos dessa nossa realidade existencial enquanto cristãos. Então, uma comunidade que eu sento e não tenho coragem de perguntar se a pessoa que está do meu lado tem um nome, tem uma história, está trazendo alguma coisa, eu não tenho coragem, isso não é igreja, isso é um salão que homens que se dizem de fé se reúnem, inclusive para celebrar, mas não é igreja. A igreja, na dimensão do que Jesus quer, é aquela que confronta as realidades de cada dia. E esse é o desafio. É inclusive de fazer que as grandes igrejas, os grandes santuários, possam ser sim o lugar de algum anonimato, mas uma igreja paroquial, tanto de centro quanto de periferia, essa não pode aceitar este anonimato.
não é? Porque o anonimato faz com que a gente aplique um bom serviço religioso, mas de fato não viva a fé, que sem comunidade não existe, porque a comunhão ela não acontece só na dimensão da Eucaristia. A comunhão é uma extensão da Eucaristia. Então, eu comungo porque quero viver a comunhão entre irmãos, quero conhecer os irmãos, quero estar com os irmãos. Se alguém diz isso é de uma eclesiologia, desta eclesiologia ou da outra eclesiologia, quanto muitas vezes a gente dizem os cientistas e os doutores, tudo bem, basta pegar o Evangelho, que é a norma sem norma, ou seja, a norma não normata pela qual tudo passa. Peguemos o Evangelho e olhemos textos que não precisam de grande interpretação teológica e nem hermenêutica e nem tampouco exegética, mas que mostram um Jesus, esse Jesus, que conhece, que sabe o nome, que senta com o pecador, que abraça, que ama, mas também que fala assim, você secou bem, pode ir embora. Vai lá com a tua família, não precisa me seguir não. Vai lá testemunhar com a tua família. É esse Jesus. Isso é maturidade na fé. Então, muitas vezes a gente não vive essa maturidade da fé porque ainda a gente não decidiu ser irmãos uns dos outros. A gente não decidiu fazer com que o irmão saia do erro ali, sendo corrigido, sim, porque a gente não pode se ausentar da correção, mas fazer com que ele saia do erro amorosamente, para que a gente não perca, porque ele não se torne pródigo. Mas também a gente não pode julgar o pródigo da mesma maneira que julga aqueles que batem no peito e se acham maiores do que os pecadores que de lá atrás reconhecem os seus pecados. Sim, pode ser e parecer uma igreja ideal, mas essa é a igreja que Jesus Cristo sonhou e pelo menos fica muito clara nos evangelhos, aliás, no catecismo da Igreja Católica e também na vida dos santos que promoveram com as suas vidas essa realidade de uma igreja viva, de uma igreja de irmãos, não de rosto conhecido, mas de nome, de fraternidade e é por isso de justiça e de paz. Vamos rezar mais com São José, grande intercessor da Igreja de Nosso Senhor Jesus Cristo, que somos todos nós. Oração a São José. Amado Pai São José, acudi-nos em nossas tribulações e, tendo implorado o auxílio de vossa Santíssima Esposa, cheios de confiança, solicitamos também o vosso cuidado por esse laço sagrado de amor que vos uniu à Virgem Imaculada, Mãe de Deus, e pela ternura paternal que tivestes ao menino Jesus. Ardentemente vos suplicamos que lanceis um olhar favorável sobre os filhos que Jesus Cristo conquistou com o seu sangue e nos ajude em nossas necessidades com o vosso auxílio e poder. Protegei, ó providente guarda, a família do Divino Pai Eterno, o povo eleito de Jesus Cristo. Afastai para longe de nós, ó Pai amantíssimo, o erro e o vício. Assisti-nos do alto do céu, ó nosso fortíssimo baluarte, na luta contra o poder das trevas, e assim, como outrora salvastes da morte a vida ameaçada do menino Jesus, assim também defendei agora a Santa Igreja de Deus das ciladas do inimigo e de toda a adversidade. Amparai a cada um de nós com o vosso constante cuidado, a fim de que, a vosso exemplo e sustentados com o vosso auxílio, possamos viver virtuosamente, morrer piedosamente e obter do céu a eterna bem-aventurança. Amém. Maravilhas do céu.
Foi na época da Covid, que eu tinha um amigo que ele precisou levar a sogra dele para o hospital. Ele sempre foi precavido, com máscara, era uma pessoa bem certinha na parte da Covid. Mas ele precisou levar a sogra no hospital e pegou a Covid no hospital. E ele ficou 4 meses se tratando e começou cada vez piorar muito. Aí, na época, o padre aqui da igreja, o padre Valdenício, fez uma novena de São José. E na época era transmitida por causa da Covid, né? Não podia ser presencial. Então, nós avisamos todo o grupo que estava em oração e fizemos essa novena para ele. E ele estava já desacreditado pelos médicos. Depois da novena, ele curou-se, não ficou com sequela nenhuma. Claro, fez fisioterapia durante um tempo, normal, né? Depois que ele voltou ao trabalho, sem sequelas nenhuma, ele ainda foi promovido, que era algo que ele queria muito. Então é uma grande graça que nós conseguimos, já que ele estava totalmente desenganado pelos médicos. São José, rogai por nós e por nossa saúde. Bênção do dia. Graças e louvores se deem a todo momento ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento. Graças e louvores se deem a todo momento ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento. Graças e louvores se deem a todo momento ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento. Meu Deus, eu creio, adoro, espero e amo-vos. Peço-vos perdão pelos que não creem, não adoram, não espero e não vos amo. Santíssima Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo, adoro-vos profundamente e ofereço-vos o precioso corpo, sangue, alma e divindade de Jesus Cristo, presente em todos os sacrários da terra e em reparação dos ultrajes, sacrilégios e indiferenças com que Ele mesmo é ofendido, e pelos méritos infinitos do seu Santíssimo Coração e do Coração Imaculado de Maria, peço-vos a conversão dos pobres pecadores. E hoje, como igreja, querendo nos reconhecer como verdadeiros irmãos em Cristo, eu rezo junto com você. Jesus amado, permita-me agora, em sua santíssima e real presença, invocar o nome do seu Pai terreno, São José, que na vida teve a graça de acalentá-lo, abraçá-lo e amá-lo infinitamente antes de todos nós, juntamente com a sua Santíssima Mãe, a Virgem Maria. Como sabemos que nenhum pedido que Ele lhe faça não lhe será negado ao meu bom Jesus, como seu sacerdote, invocando agora a poderosa intercessão de São José, seu e nosso Pai adotivo, eu lhe peço, por toda a Igreja e todas as suas necessidades, que agora lhes apresentamos nesse nosso primeiro dia desta Santa Novena. Que todas elas, sem exceção, ó meu Jesus, possam, por intercessão de nosso amado Pai no céu, São José, serem acolhidas em seu coração e atendidas prontamente, demonstrando assim seu amor infinito por esse nosso Pai adotivo, São José. Amém. Vamos pedir que a bênção de Deus também recaia sobre esta água, a igreja que começa no batismo, do lado aberto da cruz de Jesus, que ganha sua maturidade em Pentecostes, possa nos trazer a graça do Espírito Santo e esta água, o perdão dos nossos pecados e a força para superarmos todo o egoísmo e sermos irmãos, como Cristo assim nos chama a ser. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Rezemos também
junto ao poderoso arcanjo São Miguel. São Miguel Arcanjo, defendei-nos no combate. Sede o nosso refúgio contra as maldades e ciladas do demônio. Ordene-lhe Deus, instantemente o pedimos, e vós, príncipe da milícia celeste, pelo poder divino, precipitai no inferno a Satanás e a todos os espíritos malignos que andam pelo mundo para perder as almas. Amém. Convite. Celebrar o primeiro dia do nosso ciclo novenário perpétuo numa quinta-feira é ainda mais importante. Sabe por quê? A Eucaristia é instituída em uma quinta-feira. E esse nosso compromisso eucarístico é o compromisso que nos faz sermos irmãos. Saber que a comunhão eucarística ela tem uma extensão em nossa vida. Eu tenho que saber quem está do meu lado na igreja, tenho que saber o seu nome. Não posso ter vergonha, porque é meu irmão. Imagina conviver com essa pessoa no céu, porque no céu não tem cadeira. A gente não vai escolher estar perto de alguém ou não estar. Todos estaremos juntos. Então, por isso, Deus nos chama a essa interação. Que, aliás, o WhatsApp, as redes sociais nos ajudaram muito a gente a entrar em contato com quem está longe. Mas, olha, nos colocou a quilômetros, a um abismo de quem está perto. Então, a gente precisa estar muito atento a isso, porque muitas das nossas resoluções eclesiais hoje se resolvem nessa porcaria desse instrumento chamado WhatsApp. E igreja não é feito por recado, a igreja é feita por presença. O recado, por exemplo, de São Paulo aos Tessalonicenses, o primeiro escrito do Novo Testamento, no ano de 53, foi depois de São Paulo ter vivido muito tempo junto e percebido as notícias. E aí ele dá uma indicação. Agora, quando se há uma indicação, se há um caminho. Mas o caminho a gente tem que construir junto, porque senão a gente fica falando desse negócio que chama sinodalidade, mas não vive nada. A gente continua caminhando sozinho. Os superiores caminham distância dos seus inferiores e assim vai. Aí a gente não vive a comunhão. Por que nós falamos de tudo isso, amados? Padre, por que você está dizendo tudo isso? Porque São José é o patrono da igreja. E oportunamente, o primeiro dia do nosso ciclo novenário perpétuo é dedicado à igreja, uma oração pela igreja. E rezar pela igreja não é dizer dos seus problemas, muito pelo contrário, é apontar a solução. E a solução é que nós sejamos irmãos. Como, de fato, nós, durante o batismo, fazemos esse compromisso. Fazemos como pais, quando levamos uma criança, fazemos como adulto, quando nós assumimos a fé. Então, é preciso resgatar o que a gente tem que viver. A gente não precisa inventar moda, a gente precisa resgatar aquilo que a gente precisa viver. Amados, nós só estamos aqui todos os dias porque você que está aí do outro lado nos ajuda nessa missão. Pode nos ligar agora, se tornando um filho ou uma filha de São José. 0800 54 55 900 de qualquer celular ou telefone fixo do Brasil, você fala gratuitamente. 0800 54 55 900. Ou, desculpem, o nosso WhatsApp 11 9 300 9065. Como é que é isso, padre? 11 9 1300 9065, como eu falo comumente. Lá é apenas escrito, não áudio a gente não ouve, só pode ser escrito, mas você pode enviar a sua intenção e também demonstrar a sua intenção através do WhatsApp de se tornar um filho, uma filha de São José, ajudar nessa obra de São José aqui no canal da família. 0800 54 55 900 ou WhatsApp 11 9 1300 9065. Amanhã, sexta-feira, segundo dia do nosso ciclo novenário, junto ao Cristo, nossa história, sacramentado no altar, junto à sua cruz, nós queremos apresentar e consagrar nossas famílias, que vão ser apresentadas a Jesus pelas mãos de São José. Segundo dia do nosso ciclo novenário, amanhã, é dia de nós consagrarmos nossas famílias por São José a nosso Senhor Jesus Cristo. Vamos pedir a bênção de hoje,
Que o Senhor, o bom Deus, possa abençoar cada um e cada uma com a força do Espírito Santo e a poderosa intercessão de São José, na graça do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Te espero amanhã, sexta-feira, 1h40 da madrugada, logo mais às 10h30 e também às 5 da tarde aqui no canal da Família. E ninguém possa jamais